Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Olá, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui. Ela está aberta em Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7. Nós estamos felizes por você, pela sua presença mais uma vez neste canal abençoado. Você está no canal Galardoar de Ensino, ensino de presente para você, ok? Nós estamos voltando então com a nossa série, né? Tanto tempo na igreja e eu não sabia disso, tanto tempo na igreja e eu não sabia disso. Nós falamos um pouco aí, até um tempo para trás, sobre o que seria a temporada de número 1, mundo espiritual, tríade, anjos, trindade, anjos, tríade e demônios e todas as suas atuações. Se você quiser conferir, vai em alguns de nossos vídeos que estão disponíveis no nosso canal, e você vai poder então dar prosseguimento a esse estudo tão importante para o pentecostalismo. Nós vamos entrar na temporada 2, ok? Estaremos entrando agora na temporada de número 2, por isso nós ficamos ausentes por um espaço de tempo, né? Mas é para trazer um conteúdo todo especial para você. Nós estaremos entrando neste exato momento na temporada 2, e que fala sobre dinheiro e prosperidade. Nós vamos falar então do episódio 1 da temporada 2, tanto tempo na igreja e eu não sabia disso, é o nome da série, e a temporada 2 vamos falar de dinheiro e prosperidade. No episódio de número 1, que é este que está acontecendo neste exato momento, nós vamos falar sobre a ideia da lei da semeadura, tá ok? Lei da semeadura. Em um pequeno espaço de tempo, um curto espaço de tempo, nós estaremos então trabalhando este conceito a partir de Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7, ok? Tanto tempo na igreja e eu não sabia disso. Você vai surpreender com alguns conceitos que são praticamente estereotipados, né? São conceitos quase que culturais, principalmente do campo pentecostal. Quando se fala de dinheiro e prosperidade, a primeira coisa que se tem à mente é de que nós vamos de que você vai ter, né, em mente o conceito da fama em si, do poder aquisitivo em si, né? Só que a prosperidade em si engloba pelo menos 4 elementos, né? E o último deste elemento é o dinheiro. Quando nós falamos de dinheiro dentro da Bíblia Sagrada, como regra de fé e prática, que nós temos as palavras de Jesus com muita ênfase no nosso coração, nós vamos observar que em todos os 4 evangelhos, ou o evangelho de Jesus, conforme os 4 evangelistas escreveram e descreveram a vida de Jesus, você praticamente tem Jesus sentenciando, né? Se você olhar escrituristicamente, em alguns momentos, você tem Jesus, inclusive, sentenciando algumas pessoas ricas, abastadas financeiramente, com poder aquisitivo social, status social muito elevado, e ele falava, inclusive, de maneira que seria quase impossível que uma pessoa dessa categoria entrasse no reino dos céus. Foi isso que ele falou quando da ocasião sobre o rico, né? Que Pedro e os demais ainda perguntam para Jesus acerca da ideia da riqueza, e Jesus vai dizer
que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ali não está falando de riquezas espirituais. Ali está se falando de riquezas físicas, financeiras, materiais, poder aquisitivo, é um status quo social, um status quo financeiro, né? Aquela pessoa que é abastada, ali está falando. Você tem uma outra situação, você tem também o rico e Lázaro, e que Jesus deixa quase claro, se você olhar o texto em si, nu e cru, você vai observar que Jesus estava remetendo ao rico e estava remetendo a Lázaro, em que os anjos vêm buscar Lázaro e levam para o céu. E a Bíblia vai dar ênfase que o rico é apenas sepultado. E aí vai dar ênfase também à ideia do Hades. E no Hades ergueu os olhos. E quando ele tem uma conversa com Abraão, né, que nós não vamos entrar nesse critério, a ideia aqui é de riqueza, prosperidade, dinheiro e prosperidade. Quando ele vai dialogar com Abraão, você vai ver, por exemplo, que o conceito que Abraão dá do porquê, ou seja, justificativa do rico estar no Hades, no inferno, é justamente a riqueza dele, tá ok? Porque este foi beneficiado em vida e aquele atormentado. E agora aquele é consolado e você é atormentado. Num grosso modo, tá? No primeiro momento, quando olhamos esta parábola e olhamos também para o que Jesus falou acerca é mais fácil passar um camelo do fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, o que Jesus está querendo remeter é o seguinte: cuidado com a ambição, cuidado com a ganância, cuidado em você buscar estas riquezas físicas, financeiras, materiais e esquecer do principal foco, que não é para guardar tesouros na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão mina e rouba, mas nós não temos tesouros no céu, tá ok? E nós vamos estar corroborados isso aí. Jesus falou em Mateus capítulo de número 6, tá ok? Mateus capítulo de número 6, versículo de número 19, ele vai estar tecendo comentários para a multidão. Não entenda que é apenas para os discípulos, mas é para a multidão. Ele está falando do modo geral. Ele está no Sermão da Montanha. Jesus está no Sermão da Montanha e está falando acerca de não guardar tesouros na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão mina e rouba. Mas nós vamos ter tesouro no céu, onde nem a traça corrói, nem o ladrão mina e rouba, porque eles não entram lá, né? Porque aí onde está o seu coração, aí também está o seu tesouro. Esta é a mensagem central, porque na maioria esmagadora das vezes, quando uma pessoa se torna rica, se torna abastada financeiramente, ela acaba esquecendo os seus princípios e ela acaba fazendo com que o dinheiro, inclusive, seja o principal veículo para ela entrar, sair, comprar, vender. Ou seja, ela sente-se livre para fazer o que bem entender. Não há ali o sentimento mais de submissão, não há sentimento mais de quebrantamento, de humildade diante de Deus, de saber que ele tem uma vulnerabilidade humana, né? Que uma doença, por exemplo, pode acarretar e levar ele a óbito em frações de milésimo de segundo, né? Um infarto fulminante iria levá-lo para a sepultura. Para ele, o dinheiro, ele consegue tudo com dinheiro, com a fama, com o poder. Ou seja, então esse sentido Jesus estava deixando bem claro. Para falar sobre dinheiro, riqueza, prosperidade com a vida de Jesus, a gente vai ter alguns problemas aí, né? Mas ao longo desta temporada Dinheiro e Prosperidade, nós vamos falar mais sinteticamente acerca destes assuntos, ok? Então aqui a gente só está falando uma visão panorâmica, uma vez que é o primeiro episódio, e nós vamos falar sobre lei da semeadura. E você, tanto tempo na igreja, não sabia que a lei da semeadura é sim revogável, né? Nós vamos observar que a lei da semeadura, existem parâmetros para que a lei da semeadura entre realmente em ação. E aí nós vamos observar que tipo de revogo é esse que os pregadores, né, de certa forma, de uma maneira geral, mas principalmente os pregadores da teologia da prosperidade, vão falar que a lei da semeadura é revogável. E aí há um contraponto aí, né? Nós vamos observar que na realidade é
revogável, né? A lei da semeadura, segundo eles, né? A lei da semeadura é irrevogável. E nós vamos observar dentro da palavra de Deus que a lei da semeadura pode ser revogável, né? Então observa bem, a ideia da teologia da prosperidade, inclusive eu botei um post, né, lá no Facebook, falando um pouquinho sobre a ideia dos pregadores que massageiam o ego da massa, né, do pleito, digamos assim, eclesiástico, da eclésia, e acaba para trazer admiradores para si, né, adeptos para seu tipo de mensagem, para seu tipo de pregação, e acabam perdendo a linha de raciocínio, trabalham mensagens sem nexo. Então eu falei também sobre a ideia da teologia da prosperidade. E essa teologia da prosperidade muito batida nos Estados Unidos da América, e na década de 1990, começou a entrar sorrateiramente nas igrejas, ok? Nas igrejas. O que veio a tornar-se o conceito neopentecostal, que desde 1970 já estava em vigor com muitas das igrejas fundadas por brasileiros, né? Como o conceito neopentecostal, como a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Universal do Poder de Deus, a Igreja Plenitude do Trono de Deus, a Igreja Renascer Place, outras igrejas têm o cunho neopentecostal, ou seja, um novo Pentecoste, que é uma repaginação do Pentecoste clássico e do deuteropentecostalismo, ok? Então nós vamos observar que este conceito de prosperidade é bíblico, tá? Uma teologia bíblica pentecostal, prosperidade, uma teologia bíblica existe, né? Deus, ele tem algumas bênçãos para nos dar. Deus é o dono do ouro e da prata, ele pode abençoar quem ele quiser, né? A gente não é contra isso. O que a gente é contra é justamente esse exagero que começou-se a vir a reboque a partir da teologia da prosperidade, que diz, inclusive, que vem a partir daí o triunfalismo, o determinismo e o derradeiro das aberrações teológicas, que nós não vamos entrar aqui agora. Qualquer dia a gente faz um vídeo especificamente sobre esse assunto, e inclusive trazendo dados históricos sobre o conceito do empoderamento feminino, que além de ser antibíblico e extra-bíblico, ele traz problemas sociais, tá? Problemas sociais, o empoderamento feminino, que antes era estava no campo secular, digamos assim, e entrou também nas igrejas a partir desse conceito da teologia da prosperidade. Triunfalismo dizendo que você tem que sempre vencer, você não pode aceitar a doença, você não pode aceitar a enfermidade, você tem que determinar, e aí entra o determinismo, ou seja, quando eu determino, acontece, e aí cai por terra, inclusive, né, um grande expoente da palavra de Deus, em algumas de suas homilias, chegava até a dizer que era para nós esquecermos por um período de tempo a oração modelo que dizia: seja feita a sua vontade. Ou seja, uma vez que Deus só faz a nossa vontade à medida que nós determinamos. Então eles tiravam essa parte da Bíblia. Olha só que aberração teológica, que coisa terrível, que idiotice teológica nós ouvimos a partir desse conceito da teologia da prosperidade, conceito fajuto. A falsa teologia da prosperidade é uma das piores coisas que aconteceu na igreja. E por esse motivo, alguns conceitos e heresias foram sendo pregados, tá? Dentro da igreja. Esses conceitos, muitos deles serão descortinados aqui neste canal. Muitos deles serão, primeiro, expostos, e logo em seguida nós vamos recapitular, renovar a mente pelo Espírito Santo de Deus. Esse renovo transforma o mundo e faz você também ser transformado pelo poder de Deus por meio do conhecimento da palavra, ok? Então nós vamos identificar o seguinte: a lei da semeadura é revogável. Se nós entendermos que uma vez que o apóstolo Paulo, né, porque a gente vai a partir do princípio de que eles usam o apóstolo Paulo nesse texto aqui para dizer que a lei da semeadura é
irrevogável. Texto de Gálatas, que eu acabei de dizer que minha Bíblia está aberta, e o texto de Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7, vai dizer assim, ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E aí ele lê esse versículo e esquece do contexto imediato. Versículo 8 vai dizer, porque o que semeia na sua carne, né, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Nós não podemos perder de vista que Paulo está aqui dando um sentido espiritualizado àquilo que ele está propondo para a igreja da Galácia do Sul. Ele observa o seguinte, lembra-se que Gálatas 5 fala da obra da carne e frutos do Espírito, gente. Obras da carne e frutos do Espírito. Então não tem a ver aqui com a ideia de oferta, de valores, né? E nem vale para a questão de palavra de oferta, por exemplo. Né? Aqui está falando da vida cristã, isto é, da devoção e da piedade com que o crente precisa viver. Ou seja, se plantar coisas na carne, que são as obras da carne que foram elencadas no capítulo 5, receberá também na carne a punição, que é o inferno. Né? É isso que ele está falando. Agora, se você fizer obras, né, do Espírito, né, isso que ele fala, ó, mais o que semeia no Espírito, ou seja, obras do Espírito, ele vai, ao contrário de ir para o inferno, receberá no Espírito a recompensa, que é o céu. Né? Isso Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26, e também aqui em Gálatas 6, versículo 9. Então, o primeiro ponto que está fora de contexto é usar esse versículo para dizer sobre oferta, tá? Para dizer sobre oferta. Usar esse texto para falar sobre dinheiro, para falar que se você semear, né, isso você vai colher, ok? Um outro texto muito usado também para a questão de oferta, né, está relacionado com a igreja de Corinto, tá ok? A igreja de Corinto. Não vou achar o texto aqui agora, diretamente, mas o texto de Corinto, né, está também relacionado ao conceito de, eles usam, né, ao conceito de quem planta pouco também ceifará. Quem semeia, né? Quem semeia pouco também ceifará. Quem semeia com abundância, em abundância ceifará. E aí Paulo está falando de um contexto de oferta, né? Oferta alçada, oferta voluntária. E aí você começa a observar que os pregadores da prosperidade, eles usam esse texto para dizer que o valor em si é o que é muito. Né? O valor monetário, o valor físico é o que é muito. Só que a gente não pode perder de vista que nenhuma doutrina é constituída apenas de um versículo. E o versículo isolado, a doutrina precisa fazer parte da Bíblia como um todo. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver a ideia de Caim e Abel. O que Deus fala de Caim e da sua oferta? Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Por que Deus não atentou para a oferta de Abel primeiro antes do próprio Abel? Porque o conceito é de obediência, de submissão, de contrição, de quebrantamento. A oferta no culto revela, inclusive, né, o estado de espírito. Para Deus, o conceito monetário não é tão importante. Isso eles não falam. Não é tão importante o conceito monetário. Eu não estou falando aqui de dízimo. Dízimo está relacionado à 10ª parte de tudo que vem à sua mão. Não é só do seu salário, não, hein? O dízimo é a 10ª parte de tudo que vem à sua mão. Não é só o salário. Né? Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ter que falar, nós vamos tocar nesse assunto. Porque a temporada 2 está falando de dinheiro e prosperidade. Então observa bem. Não estamos falando de dízimo, estamos falando de eu ler um texto e usar esse texto para falar
que aquele que semeia muito, muito também ceifará. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aí Paulo está falando sobre o querer ali. E aí eles propõem que a pessoa se desdobre, que a pessoa faça algo terrível. E aí põe na mente da pessoa que a lei da semeadura é irrevogável. Se você planta, né, você vai colher. Aí eu pergunto para você, quantas vezes você já ofertou a Deus, que você viu o resultado dessa oferta fisicamente na sua vida? Fisicamente, estou falando, seja sincero com você mesmo aí. Quantas ofertas você já ofertou na casa de Deus que viu fisicamente na sua vida, né? Esse retorno, digamos assim, esse retorno financeiro, esse retorno que tanto eles falam. Na maioria esmagadora das vezes nós não temos esse retorno. Por quê? Porque o princípio bíblico da oferta com relação ao dinheiro é que a oferta para Deus é voluntária. E oferta voluntária eu dou porque eu quero. Oferta voluntária eu entendo que Deus fez comigo. E alguém que dá algo voluntariamente não espera nada em troca. Paulo vai dar proposição dizendo que aquele que dá por necessidade é melhor que nem dê. Como é que eu vou direcionar a minha oferta? Como é que eu vou direcionar o meu dinheiro para alguma bênção financeira? E aí não seria isso uma necessidade? Não seria isso eu colocar a ideia do dinheiro em si como valor monetário? Não, primeiro é preciso obediência. A oferta voluntária é uma, a oferta alçada é outra, e o dízimo é outra coisa que não tem a ver com o que a gente está falando aqui. Dízimo é outros 500. Mas a oferta alçada é algo específico. Talvez alguém fez um voto a Deus. Eu vou dar 10% do dízimo, que é o que a Bíblia manda. Mas eu também vou dar mais 10% de tudo que eu ganhar como oferta alçada. Ou seja, você está fazendo um voto a Deus e esse voto não pode ser quebrado, porque Deus não te pediu para fazer voto nenhum, mas aquele que faz um voto e não cumpre é melhor que não fizesse. Então, se você fez um voto a Deus e aí você cumpre esse voto, isso é uma oferta alçada. Isso é uma oferta que não é voluntária, não está relacionada ao valor. A voluntariedade não está relacionada ao valor. E o conceito que nós acabamos de falar, que o do texto que eles usam, está espiritualizado. Paulo está falando sobre obras da carne e frutos do Espírito em Gálatas 5. E Gálatas 6 ele está dizendo o seguinte: o que semeia... O que semeia tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, ele está falando no sentido espiritual. Não tem a ver com lei da semeadura, é irrevogável. Quero saber onde está escrito isso na Bíblia. Onde está escrito isso na Bíblia? O conceito espiritual é justamente esse. É justamente o conceito de céu e de inferno, inclusive. Eu posso, inclusive, inferir céu e inferno. Colocar nesse conceito, nesse contexto, céu e inferno. Porque se você faz só obras da carne, você vai para o inferno. E aí, se você faz obras do Espírito, você vai para o céu. Está claro isso no texto. Agora, onde é? Você já parou para analisar? Olha só, vamos ao conceito natural primeiro. Nós vamos ao conceito natural. Imagina um pai, uma mãe, que guarda um valor específico todo mês na caderneta de poupança, lá na poupança, para o seu filho, quando crescer, quando assumir a maioridade. Quando assumir a maioridade, esse filho vai poder retirar esse valor da poupança que os seus pais trabalharam, investiram, para que ele pudesse ter, aos 18 anos de idade, o investimento que o pai fez. Então, calma aí, a lei da semeadura é irrevogável, segundo alguns pregadores. Se a lei da semeadura é irrevogável,
Como esse filho vai receber a herança do pai uma vez que ele não trabalhou para isso? Ou seja, foi o pai que plantou, foi o pai que trabalhou, mas é o filho que vai usufruir. Então significa que esse filho não plantou fisicamente nada, ele já está recebendo. Ele vai estar recebendo alguma coisa sem precisar necessariamente plantar. Porque os pais já fizeram. Tá? Os pais já fizeram, os pais já realizaram. Quando nós olhamos para um conceito espiritual, imagine você, irmão ou irmã que está nos assistindo, imagine você se realmente a lei da semeadura fosse irrevogável, ninguém estaria vivo, porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e que a nossa sentença seria a morte. A nossa sentença seria a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se nós estamos destituídos da glória por causa do pecado, o salário do pecado é a morte. Ou seja, Adão semeou a corrupção. A etnia humana, a raça humana pagou por isso. Porque Adão semeou o erro, a desobediência. Então era para, assim como Adão ter sido expulso do Éden, nós termos sido banidos do céu para sempre. Só que como a lei da semeadura não é irrevogável, ao contrário, ela se revoga, e quem revoga é o mesmo que dá a sentença. O único que pode revogar a sentença é aquele pelo qual a sentença foi extraída. Quem é? Deus. Então Deus, em João capítulo de número 4, olha isso que ele faz. João capítulo de número 4, olha só, a lei da semeadura é sim revogável, se revoga. Porque se nós plantamos pecado e recebemos misericórdia até hoje. Nós plantamos tristeza e recebemos alegria por causa da misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos. Porque é isso que Paulo está falando. Paulo está olhando para o âmbito espiritual. Paulo está olhando para o âmbito espiritual. Nós vamos observar isso. Olha o que diz João, capítulo de número 4. Isso é muito sério. Né? Isso é muito sério, porque é muito triste o que muitos pregadores e esses pastores são conceituados, eles estão fazendo com a igreja. Eles estão trazendo concepções equivocadas e eu estou só lendo o texto. Eu estou só lendo os textos com vocês. Olha aqui, ó. Olha o que Jesus vai dizer acerca da ceifa e dos ceifeiros. Ele está olhando para um âmbito espiritual, entenda isso. Jesus está falando, por detrás há uma literalidade no que ele está falando, mas Jesus está falando no âmbito espiritual. Eu vou enviar vocês, capítulo 4 de João, versículo 36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Está corroborando o que Paulo está falando em Gálatas 6. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Ouça isso. O que semeia não colheu, não ceifou. É outro que ceifa. Olha o que Jesus vai falar. Porque nisso é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Aí olha o que Jesus vai dizer para acabar com esse conceito de que lei da semeadura é irrevogável. Capítulo 4, versículo 39, versículo 38. Eu vos enviei a ceifar, ou seja, colher, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, mas vós entrareis no seu trabalho. Ouça isso. Jesus está falando para os discípulos. Eu vou enviar vocês para ceifar, para colher, onde vocês não plantaram. Outros trabalharam. Eu acabei de dar o exemplo aqui do pai investindo no filho. Outros trabalharam. E vós entrareis nos seus trabalhos.
Ou seja, Jesus está remetendo aos profetas do Antigo Testamento que trabalharam em favor de Israel, de Jerusalém, para que os discípulos no Novo Testamento usufruíssem do trabalho árduo que os profetas fizeram no Antigo Testamento, abrindo o caminho, fazendo o trabalho de um verdadeiro arauto, aquele que ara a terra, arauto, aquele que ara a terra, que prepara o ambiente para um trabalho mais tranquilo. Ou seja, uns trabalharam e outros entrariam no seu trabalho. Então, quem faz a lei? Deus. Quem pode revogá-la? Deus. Então, qualquer lei usada, feita por Deus, é só o próprio Deus que pode revogar. Então, a lei da semeadura é revogável, sim. Então, nem tudo que plantamos iremos colher pela misericórdia de Deus. E nem tudo que colhemos é porque plantamos, isto é graça de Deus. Deu para entender? Então é esse que é o sentido do primeiro episódio da temporada 2, Dinheiro e Prosperidade. Olha o que vem por aí. Olha o que vem por aí. Fica ligado porque Deus vai falar profundamente nesta série. Tanto tempo na igreja não sabia disso. E eu peço carinhosamente que você comente aqui embaixo, né? Compartilha, deixa o like, comenta aqui embaixo aqui, o que você acha, tá certo, tá errado, o que você acha, você concorda, discorda, tem outra visão? Esteja aqui embaixo, compartilha este vídeo com outras pessoas e nos ajuda a fazer com que esta mensagem pura, mensagem pura, é só mensagem, é só Bíblia pura da palavra de Deus possa encontrar guarida em outros corações, para que a mensagem de Deus também chegue em lugares um pouco mais elevados, né? Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus possa continuar nos auxiliando a entendermos a sua palavra, e entendemos hoje que a lei da semeadura é assim, revogável, e que quem pode revogar é o próprio Deus. Tá? Nem tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas também nem tudo que colhemos é porque plantamos. Tá ok? E para você identificar isso, imagina você uma criança de 3 anos de idade, que acaba, infelizmente, de ser abusada sexualmente por alguém próximo. Aí a minha pergunta é, o que essa criança plantou para colher isso? Absolutamente nada. Isso é ruindade do coração do ser humano. Ele precisa ser preso. Mesmo que seja misericórdia de Deus, ele precisa ser preso para entender que não se faz isso com ninguém. É a ruindade, é a malícia, é o pecado original. É a inclinação para o mal que o homem possui. Mas o homem também possui fôlego da vida. Por isso que eu não acredito no sentido da depravação total, como o calvinismo prega. O homem tem o fôlego da vida, e o fôlego da vida é o pneuma. O fôlego da vida é o ruach. Então é uma partícula, diminuta que seja, mas é uma partícula do espírito, é uma parte de Deus dentro do homem. Então o homem houve uma inclinação para o mal, houve o pecado, porque o homem tinha liberdade de escolha, mas também essa mesma liberdade de escolha faz ele pecar ou não. Ele fazer aquilo que vem no primeiro momento ou não, para ser cometido. Então essa criança não plantou isso para receber. Não plantou. Como também é o caso de alguém que matou, que esquartejou, que fez atrocidade, mas que por misericórdia de Deus, ele reconhece Jesus como Salvador, entende as suas falhas, vê a sua vulnerabilidade, a sua pecaminosidade, a misericórdia de Deus, que é a causa de não ser consumido, o absorve daquela sentença. E a pior sentença é a sentença da razão. A pior sentença é a sentença da culpa. A pior sentença é a sentença dos pensamentos. E aí nós precisamos identificar isso. Já pensou se realmente isso fosse verdade? Lei da semeadura é irrevogável? Então pense 2 vezes quando um pastor, um pregador, alguém falar isso,
para você. Identifique primeiro o propósito principal do que ele está falando, o propósito da mensagem. E principalmente, se for relacionado a dinheiro, relacionado à oferta, a oferta é voluntária. E Paulo diz que não é para nós darmos oferta nem por tristeza e nem por necessidade. Deus em Cristo abençoe sua vida. Canal é Galardoar de Ensino. Compartilha, curte, comenta, ative o sininho das notificações para você não perder os novos vídeos aí desta temporada que vai ser eletrizante, vai ser extraordinária. Deus em Cristo abençoe. Canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você.